4 sinais de que Deus está dizendo que você está no caminho certo. Deus sempre deseja que seus filhos sigam pelo caminho certo. Ele nos deu o Espírito Santo, que nos guia e orienta em toda a verdade. Assim como é possível saber que nós estamos no caminho errado, também é possível saber que realmente estamos no caminho certo. Vamos ver alguns sinais que nós estamos no caminho correto. O primeiro sinal é a rejeição. Quando você ou suas opiniões são rejeitadas pelo mundo, você está no caminho certo. Em João, capítulo de número 15, versículo 18, Jesus disse: "O mundo me odiou e odiará vocês também." Em outras palavras, se você é como Jesus, o mundo o odiará. Se o mundo não odeia você, isso significa que você não é como Jesus. Você tem 2 opções: agradar a Deus o Pai ou agradar ao mundo. Você não pode agradar a ambos, pois eles estão em polos opostos e não se misturam. Concordar com a tendência geral do mundo é um sinal de que você não está seguindo a direção correta. A direção do mundo é oposta à direção de Jesus. A Bíblia nos diz que Satanás é o Deus deste mundo. Quando Satanás levou o Senhor Jesus ao monte alto e mostrou a ele todos os reinos do mundo e a glória deles, oferecendo a Jesus, se ele o adorasse, isso não foi um blefe. Os reinos deste mundo são dele, e ele tinha e ainda tem direito de dá-los a quem quiser. É por isso que a trajetória do mundo está cada vez mais distante dos ensinamentos da Bíblia. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14 diz: "Entrem pela porta estreita, pois largo é o caminho e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que o entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que a encontram." A porta estreita é o caminho certo, e poucas pessoas encontram. O mundo está na direção oposta. Se você não é mundano, isso é um sinal claro de que você está no caminho certo. Mas o que significa ser mundano? Como não vivemos no mundo, às vezes é difícil reconhecer a mundanidade, agir ou pensar como o mundo em nossas próprias vidas. Mas o mundo não deve influenciar os nossos pensamentos e ações. Em vez disso, precisamos submeter nossos pensamentos e ações à palavra de Deus. Uma pessoa santa não é mundana. Uma pessoa santa é alguém que está fazendo a vontade de Deus. Você não pode ser mundano e santo ao mesmo tempo, pois são polos opostos que não se misturam. Se você está seguindo o caminho da santidade, está no caminho certo e Deus está satisfeito com você. Em Hebreus 12:14 diz: "Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor." Se você está de fato buscando a santidade, está no caminho certo. As pessoas que vivem vidas santas neste mundo são vistas como estranhas e incomuns. Muitas vezes são consideradas anormais pelas pessoas deste mundo, mas a verdade é que viver uma vida santa é viver uma vida solitária, porque é uma vida separada deste mundo. No entanto, não é solitário no sentido que você tem o Espírito Santo e tem Deus ao seu lado nas tempestades e provações da vida. Isaías capítulo 43, e versículo de número 2, diz: "Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti." O sinal de número 2, que você está na direção correta, é a presença de Deus em meio às adversidades. Um dos sinais que você está no caminho certo é que, se você precisar atravessar as adversidades da vida, Deus estará presente com você. Nas águas da vida, Ele garantirá que você não seja inundado. A jornada cristã terá obstáculos e desafios. Deus não remove os obstáculos e desafios,
mas temos uma certeza: Ele estará conosco para nos ajudar a enfrentar esses obstáculos e desafios. Infelizmente, as pessoas tendem a acreditar que, por enfrentarem adversidades, estão no caminho errado. O diabo faz um ótimo trabalho ao se aproximar das pessoas durante os seus desafios e tribulações e dizer a elas que Deus está contra elas, que Deus é o inimigo delas e que está zangado e oposto a elas. Mas Isaías vem e nos diz que Deus está com você. Lembre-se de que adversidades e obstáculos não significa que você está no caminho errado. Foque nas palavras do profeta. O profeta diz quando, não se. Ele diz quando atravessares as águas, quando você andar pelo fogo. Deus diz que Ele mesmo estará lá. Deus não diz que Ele estará enviando um anjo ou uma equipe de resgate, não. Deus diz Ele mesmo estará lá naquela situação com você. Deus entra na situação com o seu povo. Vitórias sobre os obstáculos da vida são provas certas de que você está no caminho designado por Deus para a sua vida. Jó passou pelo fogo da vida e estava no caminho certo. Ele até foi descrito como um homem íntegro e reto. Se olharmos para Jó capítulo 1 e também no capítulo 42, ele é um homem completamente diferente do que era no início do livro de Jó. Ele conhecia e entendia a Deus de uma maneira que poucas pessoas chegarão a conhecer. A verdade é que há coisas sobre Deus que só podemos aprender através do sofrimento. Lá em Filipenses capítulo 3 e versículo 10, nos diz: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a morte. A vontade do apóstolo Paulo na sua vida era conhecer Jesus Cristo de forma experiente. Assim como Jó chegou a conhecer a Deus de forma experiente, experimentou o conhecimento de Deus. O apóstolo queria algo mais profundo do que apenas adquirir o conhecimento superficial. Paulo queria se conectar com Jesus no nível mais próximo possível para conhecer Cristo, para conhecer o poder de sua ressurreição, para conhecer e ser participante dos seus sofrimentos. Como você pode conhecer a Jesus como Emanuel e saber que Deus está com você, se você nunca passou pelas dores da vida com Ele? Tribulações e adversidades não significam que você está no caminho errado, especialmente quando você emerge do outro lado como ouro puro. Alguns de vocês que estão me ouvindo agora passaram pelos fornos da vida, pelos mares da vida, pelas tempestades da vida, mas vocês sabem em seu íntimo que Deus estava com vocês por meio das tempestades. Um sinal claro de que você está no caminho certo é que Deus está com você nas tempestades e no fogo da vida. O terceiro sinal está intimamente ligado ao segundo: a paz absoluta. Você já reparou na transição do Salmo de número 23, quando Davi fala sobre Deus e depois fala diretamente a Deus? O Salmo começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E então no versículo de número 4 ocorre uma mudança. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O fato de você estar no caminho certo não significa que você não enfrentará desafios, mas a verdade é que você terá uma paz que supera a compreensão humana. Você se lembra de quando Jesus estava dormindo em um barco enquanto a tempestade o atingia? Você experimentará o mesmo quando estiver no caminho certo. Independente de quão terrível seja a tempestade, você pode dormir tranquilo, sabendo que Deus o está levando para um lugar seguro. Você tem grande confiança quando Deus é quem está guiando você. Você já se perguntou
porque Moisés concordou em levar os israelitas para o deserto. Humanamente falando, não havia como sobreviver no deserto, mas Moisés tinha a presença sustentadora de Deus que garantia descanso para a jornada. Em Êxodo 33:14 diz: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Em Filipenses 4:7 afirma: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. O quarto sinal de que você está no caminho correto é que você não está se corrompendo. Você não está negando sua fé. Em Atos capítulo 4, versículo 18 e 20, nos diz: e chamando-os disseram que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam-lhes e disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós, ou obedecer-vos a vós, do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos ouvido e visto. Você pode até enfrentar ameaças, e vai enfrentar ameaças ao avançar da vida, especialmente se você escolher o caminho da justiça. Às vezes pode haver pressão sobre você para você comprometer a sua fé, negar a sua fé, negar as suas crenças. No entanto, quando você está no caminho certo, não está disposto a negar os seus padrões de vida cristã, não está disposto a deixar a sua fé, sua convicção é firme, sua fé é inabalável e você está disposto a suportar qualquer consequência para permanecer fiel a Deus. Você pode não ser popular ou aceito pelas pessoas deste mundo, mas você não está buscando a sua aprovação, você está buscando a aprovação de Deus. Se você está disposto a manter os seus padrões cristãos, isso é um sinal de que você está no caminho certo. O quinto sinal é justamente o fato de você estar produzindo frutos espirituais. Em Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20, diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Quando você está no caminho certo, há um resultado visível em sua vida. Seu caráter está sendo transformado. Você está demonstrando amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. As pessoas ao seu redor podem ver o fruto do Espírito em sua vida. E isso é um testemunho poderoso do trabalho de Deus em você. Além disso, você está fazendo discípulos e influenciando positivamente as vidas das pessoas ao seu redor. Você está compartilhando o Evangelho, ensinando e orientando outros na fé. Quando você está produzindo frutos espirituais, está no caminho certo e agradando a Deus. Em resumo, há vários sinais que mostram que você está no caminho certo. Ser rejeitado pelo mundo, a presença de Deus em meio às tempestades, a paz absoluta, não negar a fé, nem comprometer os padrões cristãos e produzir frutos espirituais. Lembre-se de que seguir o caminho certo nem sempre é fácil, mas a recompensa de estar em comunhão com Deus e viver uma vida significativa e transformada vale a pena. Confie no Espírito Santo para guiar os seus passos e permita que a palavra de Deus seja sua bússola em todas as decisões e situações.